Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como cada um de vocês está, como vocês estão passando o dia de vocês. Espero que todos estejam bem, espero que também os nossos visitantes estejam muito bem na proteção e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar novamente com vocês, que novamente Deus possa ser agradecido por mais uma vez dar-nos esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui buscando força e alimento mediante a sua palavra. Sem mais delongas, então, vamos convidar o nosso querido bondoso Deus triuno para estar conosco, para que Ele possa realmente nos conduzir neste momento de meditação e assim também, desta forma, podermos louvar o nosso Deus triuno. Então vamos invocar a presença dEle. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos cantar um hino que nós conhecemos, Livres para Servir. Quem tem o hinário Louvai ao Senhor, pode encontrá-lo então no hino 76. Louvai ao Senhor, hino 76, Livres para Servir. Muito bom, livres para servir. Nós vamos ver um pouquinho sobre esta liberdade de servir Cristo no texto de hoje, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Então você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar então o nosso estudo através do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Neste primeiro momento, no versículo 2, o que chama a atenção é a preocupação de alguns judeus, de alguns seguidores de Jesus, sobre Pedro
estar com pessoas que são não judeus, que foram convertidos ao cristianismo, que são seguidores de Jesus, porém eles não foram circuncidados. Esta é a preocupação de alguns cristãos que, como Pedro pode estar com essas pessoas, como pode Pedro se hospedar na casa dessas pessoas, como Pedro pode se alimentar na casa dessas pessoas, se essas pessoas não foram circuncidadas. Então esta é a preocupação de alguns cristãos sobre a circuncisão. Mas nós temos que nos lembrar que os discípulos estão em outros tempos, uma outra maneira de viver e outra maneira de ver a igreja. Claro que no Antigo Testamento, por meio de Abraão, Deus deu este momento para que as pessoas pudessem então estar ligadas a Deus através da circuncisão. Mas agora, por meio de Jesus, os discípulos estão anunciando que nós seríamos batizados então por água e também pelo Espírito, e que não haveria mais necessidade da circuncisão. Esta foi a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizem em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E Jesus também sempre falou que João, ele batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito. Então agora não haveria mais a necessidade de se fazer a circuncisão para que isso pudesse ser algo especial e que contribuiria para a salvação das pessoas. Isso somente estava na lei, mas que não era necessário se a pessoa não quisesse ser circuncidada. Porém, para que pudesse então esclarecer isso, Pedro começa então a dizer por que precisou sair de Jerusalém, foi até Jope e depois foi até Cesareia. Então, foi o que nós vimos no dia de ontem, no dia de anteontem, toda essa história. Então, essa história ela está registrada a partir do versículo 4 de Atos, capítulo 11, até o versículo 14. Então é toda a história de como Pedro saiu de Jerusalém, chegou a Jope e depois foi na cidade de Cesareia, lá em Cornélio, né? Então, diante desta argumentação que Pedro disse, e depois no versículo 16, Pedro vai dizer ainda: aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito, é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essas palavras finais de Pedro então mostram que a circuncisão não era necessária, como eu já havia dito. E aí Pedro faz uma pergunta muito interessante, que está no final do versículo 17. E quem era eu para ir contra Deus? Bem, Pedro não pode ir contra Deus e nem quer ir contra Deus. E por isso toda esta argumentação e esta pergunta faz então com aqueles cristãos que estavam preocupados com a circuncisão, então ficassem calados. Então, se é assim que Deus deseja, então vamos louvar. E aí então há este entendimento no final do versículo 18. Então Deus deu aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Então aqui está o primeiro passo importante dos discípulos, né? Então Pedro conseguiu quebrar um pouco desta barreira que sempre havia entre os judeus e os não-judeus. Se eles querem então passar ou viver uma vida com Cristo Jesus, então uma oportunidade de se arrepender. Eles se arrependeram dos seus pecados, né? Deixaram tudo para trás e então ganharam a vida eterna por estarem unidos com Cristo através do batismo. Diante disso, então, em que os discípulos conseguiram trabalhar essa questão da circuncisão,
que hoje não é mais necessário, mas quem acha que é importante, mas não que isso vai contribuir para a salvação, mas que isso acha importante e assim realizar, cada um tem a sua decisão, mas isso não vai contribuir para que a criança ou a pessoa possa ser salva e ser colocada numa cadeira especial ao lado de Deus na vida eterna. Não, todos vão ter o seu lugar de honra porque confessam seus pecados, se arrependam e têm esta vida eterna por causa da morte e ressurreição de Jesus. Vencendo esta barreira, a barreira da igreja sobre a perseguição ainda continua. No versículo 19 vai dizer que ainda a igreja sofre com as perseguições quando Estevão faleceu, quando ele foi morto, melhor dizendo. Mas os seguidores de Jesus estavam sendo espalhados pelo mundo e continuaram a levar este bom evangelho, levando a luz de Jesus para os corações das pessoas. E no versículo 21, mesmo em meio a essas dificuldades da perseguição, nós temos uma boa notícia. No versículo 21, o poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Que notícia maravilhosa, né? Mesmo em meio às dificuldades que a igreja passa, e mesmo que nós hoje não estamos vivendo perseguições, mas hoje nós estamos vivendo esses tempos de pandemia, e com o nosso testemunho nós também podemos estar conquistando muitas alegrias para Deus ao saber que as pessoas, através do anúncio do Evangelho, estão se convertendo para Jesus. De repente, muitos que possam estar nos ouvindo, os visitantes, podem então estar sendo alimentados por este maravilhoso Evangelho e que, quando assim Deus permitir, nós possamos nos encontrar com essas pessoas e saber que essas pessoas querem viver junto com Jesus. Então, se não vivemos literalmente uma perseguição religiosa, mas a igreja também encontra as suas dificuldades no seu dia a dia, mas nem por isso procura desanimar, mas a igreja sempre procura os seus meios para que esse anúncio jamais possa cessar. E isso, claro, é misericórdia de Deus, que Ele nos dá todo o ânimo, toda a força e toda a administração que nós fazemos, a nossa capacidade e inteligência para lidar com as dificuldades e assim continuar fazendo com que muitos seguidores de Jesus ainda venham para o reino de Deus. E é claro, esta notícia tinha que chegar até Jerusalém e chegou conforme o versículo 22. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia, onde alguns seguidores de Jesus já estavam lá e estavam anunciando o Evangelho. O Espírito Santo, de forma igual como vinha acontecendo, o Espírito Santo encheu o coração de muitas pessoas e continuou fazendo o seu trabalho. E Barnabé não foi sozinho. Ele foi até a cidade de Tarso, onde Saulo estava, onde Saulo já havia sido convertido, como nós já conversamos no capítulo 9, e seguiram para Antioquia, para lá ficarem um ano, conforme o versículo 26, eles ficaram durante um ano naquela cidade, procurando então ensinar as pessoas sobre Jesus. E o que mais nos chama a atenção nesse capítulo é que agora o texto ele vai mudar um pouquinho. Nós não vamos ouvir mais os seguidores de Jesus, mas lá no final do versículo 26 nós vamos acostumar agora a ouvir que foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então agora aqui, se nós tínhamos dúvidas ou não sabíamos de onde que nós recebemos este nome por ser seguidores de Jesus, cristãos, então aqui está a resposta. Pela primeira vez foram chamados de cristãos.
E então esses cristãos, a partir de agora, vão viver as suas vidas, porém numa outra dificuldade, onde um homem que também era um seguidor de Jesus, um cristão, chamado Ágabo, ele também recebeu o poder do Espírito Santo e através então do Espírito de Deus, ele disse a Barnabé, disse também a Saulo, para que então enviassem a notícia a Jerusalém, de que no final do versículo 27 haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei da época em que José também recebeu uma visão de Deus, um anúncio de Deus de que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza naquela região. E Deus sempre mandou uma pessoa especial para poder cuidar, como foi José, como foi especial e muito importante naquele momento em que, diante da sua sabedoria, ele pôde então administrar este tempo com grande sabedoria e aproveitando para ver os seus irmãos novamente, ver o seu pai, sua mãe, seus familiares e levá-los para morar no Egito. E agora aqui nós temos uma notícia de que haverá muita fome por causa da falta de alimento no mundo inteiro. Como a igreja vai lidar com isso agora? Bem, está no final do capítulo 11 o que a igreja tomou a sua decisão. Versículo 29 e 30. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moraram na região da Judéia, e cada um deles de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Então aqui, irmãos e irmãs, nós vemos ajuda ao próximo. Como Jesus disse, ame a você mesmo como ama ao Senhor, ou ame a você como você poderia amar o seu próximo. E o próximo aqui não é somente os irmãos e irmãs, os cristãos, mas em si a igreja como um todo, o sustento da igreja, porque a igreja também tem a sua parte administrativa em que ela precisa também ter os seus recursos para sobreviver, para se manter viva, né, e aberta. Então, nós vemos aqui que normalmente quando nós pensamos no nosso próximo, normalmente o que nos vem primeiramente assim em nossa mente é quem poderia estar precisando de algum recurso, de algum alimento, de alguma orientação ou levar em algum hospital alguma coisa, são as pessoas fora da nossa igreja. Nós também pensamos nas pessoas que estão dentro da nossa igreja, os irmãos nas suas necessidades dentro do seu lar. Mas nós vemos aqui também que a própria igreja, né, ela tem as suas dificuldades e a própria igreja ela também precisa ser suprida para que ela possa se manter aberta e ela possa ter as condições necessárias para continuar ajudando, alimentando mediante o evangelho, a fé das pessoas e a própria igreja também poder ajudar aqueles que necessitam. Então, os recursos são para todos, o ajudar o próximo é para todos. Então, as suas ofertas é ajudar ao próximo que está na sua igreja, a sua própria igreja é beneficiada com aquilo que você pode contribuir, com aquilo que o seu coração deseja então contribuir para o reino de Deus, para o sustento do templo, das atividades que são realizadas e, claro, fazer as suas ações sociais, os seus projetos e assim por diante. Então, o ajudar ao próximo, independente das situações que a igreja está vivendo, né? Aqui nós vemos que a igreja está passando por um grande momento de perseguição, mas nem por isso o trabalho precisa parar. Nós estamos vivendo em meio
ao tempo de pandemia, mas se temos como ajudar o nosso próximo, mesmo em meio a essa pandemia, nós não podemos esperar passar para depois ajudar. Nós temos que tomar alguma ação, ver alguns recursos, tomar alguns cuidados necessários, mas é possível ajudar aquele irmão, aquela irmã na fé, ou até mesmo pessoas fora da cristandade. Então assim nós podemos ajudar o nosso próximo. E que assim o Espírito Santo, como sempre ajudou os discípulos e sempre como nos ajudou, possa então continuar santificando e nos animando diante desta nossa vida, para que nós possamos conseguir manter o nosso foco na vida de Jesus, continuar sendo seguidores de Jesus, cristãos neste mundo, para adoçar este mundo, para ser luz em meio a esta escuridão em que o mundo vive muitas vezes. Então, irmãos e irmãs em Cristo, espero que novamente esta palavra de Deus possa ter animado e fortalecido a sua vida, a sua fé, e assim esperamos que Deus nos dê mais um dia de alegria e de felicidade para nos alimentar, que é o dia de amanhã com o nosso culto, e você está convidado para participar do nosso culto amanhã às 19h30. Caso você não possa vir, então acompanhe o nosso culto através do Facebook da congregação Igreja Luterana Paz. Então você é convidado para estar em nosso meio. E assim vamos encerrando o nosso momento de meditação na Palavra de Deus, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cada um de vocês fiquem na paz de Cristo Jesus e que assim Ele possa nos permitir estarmos amanhã novamente nos alimentando da sua palavra. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro.